Se inscreva no canal do YouTube. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Esse é o texto áureo da nossa lição de hoje sobre a responsabilidade individual. Já temos estudado 6 lições e agora vamos começar esta 7ª neste canal. Canal da IBD, eu sou Eduardo Oliveira, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais esta oportunidade. Esse é então o nosso texto áureo e a verdade prática da nossa lição de hoje diz que a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. O que vem a ser o fatalismo? É uma ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. O fatalismo, ele defende que se alguém errou, pecou contra Deus, o filho deste alguém fatalmente colherá a consequência negativa das atitudes do seu pai. E se este desagradar a Deus, a sua descendência, inevitavelmente, irrevogavelmente, sofrerá as consequências. É algo fatal. Ou seja, é uma ideologia que acredita numa consequência natural que não se pode revogar, de que se alguém pecou contra Deus, pode se garantir com convicção que a sua descendência vai pagar o preço pelos pecados desta pessoa. Ou seja, o filho sofre por causa do pai, ou o filho é abençoado por causa das atitudes do pai, independente de quem ele seja. Se o filho é alguém justo, mas filho de um ímpio, ele vai sofrer. Se o filho é uma pessoa má, mas é filho de um justo, então ele vai ter benesse. É uma ideologia que está alinhada à crença da chamada maldição hereditária, que passa de pai para filho, aquela maldição de consequência de pecado cometido por pai, por avô, por pessoas de determinada linhagem. E essa verdade prática já começa dizendo que a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, se posiciona contra esse tipo de argumento, de ideologia, de posicionamento. Então nós temos essa lição de hoje, cuja palavra-chave é responsabilidade. Que ela traz essa abordagem de que aquilo que eu colho como consequência de atitude não é em decorrência da atitude de outra pessoa, mas da minha própria pessoa. Cada um é responsável pelo que faz, pelas atitudes, pelos acertos, pelos erros que comete. Então, nós vemos que, já na parte introdutória da nossa lição, que o ponto de partida para a lição que traz essa abordagem sobre a responsabilidade, é de cada pessoa, a responsabilidade é individual, é o texto que está em Jeremias 31, 29 e Ezequiel 18, 2. Quando o texto diz, traz uma expressão que era muito citada pelos israelitas naquela época, que eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, os pais fizeram algo e os filhos estão colhendo a consequência. Muitos deles estavam com isso querendo dizer que o momento que eles estavam não era bom, eles estavam colhendo uma consequência ruim, e que eles estavam querendo dizer
que eles sofriam, que estavam colhendo consequências não do próprio erro, mas por causa do erro dos seus pais. Era eles dizendo assim: nós estamos sofrendo, mas a culpa não é nossa, a culpa é dos nossos pais. Isso já começando a discorrer essa questão, começa por não reconhecer o próprio erro, o próprio pecado. Segundo, de acreditar que Deus seria injusto de punir alguém sem ter cometido determinado pecado. Ou seja, estavam não reconhecendo o próprio erro e a natural consequência do erro que cometiam, colocando culpa nos seus pais pelo sofrimento que estavam passando e colocando culpa em Deus, além de estarem, de alguma forma, querendo dizer que Deus era injusto para com eles, que não estava permitindo que eles sofressem a consequência do próprio pecado, mas a consequência do pecado dos pais deles, né? Então, o que nós vemos aqui é que eles estavam considerando e dizendo que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Primeiro tópico, sobre a máxima usada em Israel. Primeiro, uma máxima equivocada. Nós vemos aqui que era um ditado popular que existia naquela época. Muitos deles estavam dizendo isso, utilizando-se dessa desculpa, dizendo que nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes se embotaram. Então, ou seja, nós estamos colhendo uma consequência em decorrência da atitude dos nossos pais, do pecado, dos erros dos nossos pais. Eles estavam tomando essa atitude, inclusive se embasando equivocadamente de um texto bíblico, né? Que nós vemos que Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que é uma parte do decálogo, o terceiro mandamento do decálogo, que o texto finaliza dizendo que haveria consequência na vida dos pais para os filhos até a terceira e quarta geração, diz o texto bíblico, daqueles que me aborrecem, daqueles que me desobedecem, daqueles que se afastam de mim, daqueles que se viram as costas para mim. Deus dizendo que haveria consequência de pecado até a terceira e quarta geração dos que aborrecem a Deus. O texto não está dizendo que haveria uma consequência até a terceira e quarta geração em decorrência do pecado de alguém. Era uma geração que iria um após o outro desobedecendo, desonrando, aborrecendo a Deus e colhendo consequências. É isso que Deus está dizendo através daquele mandamento. Então nós vemos que a maldição, ao contrário do que muitos ali acreditavam e ainda hoje muitos pregam, não era e não é hereditária. Permanece a maldição, ela só permanece quando os filhos continuam cometendo o mesmo pecado que os pais, continuam no pecado dos pais. Ou seja, a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, continuam errando, continuam se afastando de mim. Deus dizendo, né? Segundo, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Nós vemos que a palavra profética que vemos no livro do profeta Jeremias, ela é escatológica, ela aponta para o final dos tempos. E nós vemos que ali Deus usa o profeta Jeremias para anunciar a restauração de Israel e de Judá e contempla um futuro glorioso da nação unificada. O texto de Ezequiel, Deus usa o profeta Ezequiel para dizer, olha, vai chegar um tempo em que vocês não vão mais dizer isso. Porque vai chegar um tempo de bênção, de restauração para vocês, e nunca mais se dirá em Israel que estão passando por um momento difícil, colhendo fruto do pecado dos antepassados.
Mas isso era Deus usando o profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava sendo usado por Deus para trazer uma palavra profética e escatológica, que apontava para o fim dos tempos. E nós vemos que, nesse contexto escatológico, nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então Deus usa o profeta Jeremias para falar que aquilo não iria acontecer mais no futuro, e usa o profeta Ezequiel para dizer, a partir de hoje, ou seja, no presente, de forma imediata, eu não quero que vocês digam mais isso. Não pode ser repetida essa frase, continuado esse ditado no meio de vocês. Nós estudamos na lição passada, inclusive, que Deus é justo em julgar e em punir. Né? E o texto bíblico diz que Deus ele é misericordioso, é bondoso. A lição passada nós aprendemos. Mas, quando chega no limite, quem errou, a nação que errou, o povo que pecou, vai ser punido, porque Deus é justo. Terceiro subtópico. O problema em nosso tempo. Nós vemos que a doutrina que corrobora, que concorda com esse pensamento que havia em Israel, quanto a esse ditado popular, predominou o imaginário popular de Israel e veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento conhecido como batalha espiritual, que é a doutrina da maldição hereditária. Ainda hoje nós vemos pessoas, e existem lugares, em que muito se prega, existem livros que defendem que existe esse problema, essa problemática da maldição hereditária, que uma vez que uma pessoa tem uma consequência negativa em decorrência do pecado, seus filhos vão inevitavelmente colher também. Mas a Bíblia nos ensina que se cada pessoa que busca a Deus servi-lo de verdade, ele tem perdão e bênção para a sua vida, mesmo que seus antepassados tenham sido pessoas ruins. Nós podemos olhar para os reis de Israel. Tem momentos que a Bíblia narra uma sequência de reis, 3, 4 reis, um filho do outro, que ia seguindo os maus passos, más atitudes dos seus pais, e iam colhendo as mesmas consequências. Mas chegava um que rompia, chegava um que mudava com aquela atitude, com aquele tipo de jeito de proceder e de reinar, e passava a ser um rei piedoso, que buscava a Deus, um rei que buscava a vontade de Deus, e ali ele deixava de ter aquela consequência má em decorrência do pecado dos seus pais. Então ele cortava aquele mal, né? E passava a ser um exemplo de rei, de servo de Deus. E ali fica bem claro que não existe essa problemática da maldição hereditária, de que alguém vai inevitavelmente colher a consequência do pecado de outro alguém, do seu pai, do seu avô. A questão é que quando há uma sequência de pessoas em uma família, de pai para filho, neto, que tomam as mesmas atitudes, cometem o mesmo pecado, consequentemente vai ter as mesmas consequências. Isso é algo lógico. Mas, se o próximo quiser tomar uma atitude diferente, é inevitável, é lógico entendermos que Deus vai perdoar e Deus vai abençoar. Então, para fechar aqui, quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Vejamos que o texto de Êxodo 20, verso 5 diz: daqueles que me aborrecem, haverá maldição na sua geração. Agora, o texto bíblico nos faz entender que aquele que se converte a Cristo, passa a servir a Deus de verdade. Ele deixa de aborrecer a Deus. Então ele já não continua com aquela consequência do pecado, porque ele já não faz parte dos que estão desobedecendo, que estão aborrecendo a Deus. Então,
essa problemática da consequência do pecado, ela para na vida daquele que passa a servir a Deus. O crente não se pode aplicar isso a quem serve a Deus. Pois os crentes, os que servem a Deus, se tornam uma nova criatura. Como diz 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova história, uma nova situação, um novo relacionamento com Deus. Por isso que a abordagem dessa lição é sobre a responsabilidade ser de cada um de nós. A responsabilidade é individual. Por quê? A salvação é individual. A salvação, ela depende de cada um no seu relacionamento com Deus. Uma pessoa não pode, pelo seu procedimento, pelas suas atitudes, pelo seu relacionamento com Deus, salvar ele e outro. Ele pode ajudar de alguma forma, mas não pode garantir. Se a salvação é individual, a responsabilidade também. A responsabilidade também é de cada um. Segundo, sobre a salvação para todos os homens. Segundo tópico. Primeiro, há esperança para o pecador. Nós vemos que o profeta Ezequiel, ele afirma diversas vezes, ele repete, ele mostra em vários textos, em vários momentos, com exemplos claros, com ilustrações, que a vontade de Deus é salvar todos os seres humanos. Nós vemos que, conforme a nossa leitura bíblica em classe, de Ezequiel 18, do versículo 20 ao 28, tem um momento que o profeta Ezequiel diz: se o ímpio se converter, certamente ele viverá. Ele diz: de todas as suas transgressões não haverá lembrança contra ele. Aí o texto de o versículo 23 diz, o próprio Deus, né? Desejaria eu a morte do ímpio? Não desejo. Quero é que ele se converta, né? Então o texto bíblico deixando claro que Deus não quer que o ímpio morra em pecado, distanciado de Deus. Deus quer que ele viva, que ele se converta e viva e tenha a bênção de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Timóteo, ele instrui Timóteo a orar, a interceder por todas as pessoas. E no versículo 4 ele diz que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Que a vontade de Deus é que toda pessoa se aproxime dele e alcance a salvação. Então há esperança para quem é pecador. Há pessoas que dizem assim, não tem chance para mim, porque ele considera que ele já errou tanto, que ele acha que Deus nunca vai perdoar os pecados que ele cometeu. Mas a Bíblia deixa claro, nos faz entender que, independente do que aconteceu no passado, se alguém chega em sinceridade, arrependimento, pede perdão e abandona a sua velha criatura, Deus faz ela uma nova pessoa, Deus dá uma nova perspectiva, Deus faz uma nova história na vida dessa pessoa. Segundo, refutando um pensamento fatalista. Vemos que tanto os judeus que foram exilados de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia, quanto os que ficaram em Judá, tanto os que saíram de sua terra, quanto os que ficaram na sua terra, tinham muitos que estavam acreditando nessa falsa ideia de que estavam sofrendo, pagando preço pelos pecados dos pais. Aí nós vemos, conforme a nossa lição, que Deus proibiu o uso desse ditado popular que eles utilizavam, mostrando para eles que eles estavam equivocados e que a responsabilidade diante de Deus era de cada um deles, era individual. Nós vemos no versículo 20 que o texto bíblico diz: a alma que pecar, essa morrerá. Não é morrer, não é ter consequência em função do pecado de outra pessoa. É o pecado de cada pessoa, de cada ser humano que pode levá-lo a sofrer, que pode levá-lo à morte. Então,
Deus estava procurando deixar claro para eles, refutando esse fatalismo de que se os pais pecaram, inevitavelmente os filhos vão sofrer. Não, se os pais pecaram, mas os filhos foram obedientes, os filhos vão ter perdão e bênção. Terceiro, duas situações. Nós vemos duas situações completamente distintas que o profeta Ezequiel apresenta. E é interessante isso aqui porque é algo importantíssimo na compreensão do relacionamento de Deus com a humanidade no processo de salvação. Por quê? O profeta Ezequiel, ele mostra que se alguém que outrora pecou contra Deus, aborreceu a Deus, não quis servir a Deus, mas resolve abandonar a vida que vivia, abandonar o pecado, deixar de desagradar a Deus, procura fazer a vontade de Deus, se arrepende, se aproxima de Deus, ele se volta para Deus, ele é perdoado, e conforme o texto diz, se ele fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aí tem o outro lado. Se alguém que outrora foi justo, outrora procurou agradar a Deus, outrora serviu a Deus, outrora estava na presença de Deus, mas abandonou a Deus, se desviou-se da justiça, passou a cometer injustiça, cometer iniquidade, e no pecado ele morrer, ou seja, no seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Ou seja, alguém que abandonou a Deus e não voltou mais para Deus, ele vai morrer em pecado, ele vai deixar de ter a bênção. Então aqui duas situações de alguém que não servia a Deus, passou a servir, e alguém que servia a Deus e que abandonou Deus. Então isso deixa claro, nos deixa cientes de que é possível alguém ter a salvação, perder temporariamente ou definitivamente. O caso do filho pródigo, por exemplo, a Bíblia diz que ele fazia parte na casa do pai, mas ele perdeu a bênção por um tempo e voltou aí, se arrependeu e voltou a ter a bênção. E tem aqueles que estão como salvos, estão salvos naquele momento, na presença de Deus, servindo a Deus, só que eles abandonam e nunca mais voltam para Deus. Então ele perde a salvação definitivamente. Para nós finalizarmos, terceiro e último tópico, sobre a reação de Israel. Primeiro, uma pergunta retórica. Nós vemos aqui que, na verdade, são duas perguntas, né? No versículo 25, que Deus faz para o povo. Olha o que é interessante. Ezequiel, capítulo 18, versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ou seja, vocês estão dizendo, Deus falando para o povo judeu, vocês estão dizendo que o meu caminho é errado. Ouvi agora, ó casa de Israel. Ou seja, ouçam o que eu vou dizer. Aí ele faz duas perguntas. Primeiro, não é o meu caminho direito? Segundo, não são os vossos caminhos distorcidos? Ou seja, Deus estava fazendo duas perguntas. Primeiro, é o meu caminho que não está correto? Ou será se não é o de vocês que está errado? Aqui, o subtópico sugere ou aponta para perguntas retóricas. O que é a pergunta retórica? A nossa lição aqui já aponta que é uma pergunta que se faz onde não se objetiva obter resposta, né? É uma afirmação em forma de pergunta. Se nós olharmos, por exemplo, para o cenário político no nosso país, tem pessoas que discutem sobre política e um olha para o outro e diz assim, mas o candidato fulano de tal não é o mais corrupto? Aí às vezes alguém diz assim, mas o político fulano de tal é um dos mais
mais injustos, um dos mas não é, às vezes alguém diz, mas não é o político X, o mais, estou tentando usar uma palavra moderada, mas aí alguém chega e diz assim, mas o político, essa pessoa que você defende para te representar, não é um dos que mais cometeram ou que fizeram atitudes reprováveis? Ele não está querendo que aquela pessoa responda, ele quer que aquela pessoa reflita sobre a pessoa que ele defende. Deus não estava esperando que o povo respondesse as perguntas que ele estava fazendo. Deus estava querendo que o povo refletisse sobre aquilo que Deus estava dizendo, afirmando algo através de duas interrogações. Vocês estão dizendo que eu estou errado? Eu estou errado? Ou vocês estão errados? Ou os vossos caminhos que são tortos? Então, por quê? Porque o povo estava dizendo assim, rapaz, nós estamos sofrendo, mas isso aqui não é culpa nossa. É culpa dos nossos pais e de Deus. Dos nossos pais porque erraram, e de Deus porque está nos punindo por causa dos pecados dos nossos pais. Aí Deus chega e diz, para não, senhor. Não é vocês que estão errados? Vocês acham que não fizeram nada de errado? Vocês acham que não pecaram? Vocês acham que não me desagradaram? Vocês acham que não me aborreceram? Depois, aí a nossa lição diz que depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Segundo, sobre a justiça. Nós vemos que o profeta Ezequiel deixou claro, conforme a nossa lição, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Romanos 2,6 diz, o texto bíblico diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Um dos atributos de Deus é a justiça. E Deus trata com o ser humano conforme os seus atributos. Ele age na vida de cada um conforme as suas próprias atitudes e irá recompensar cada pessoa conforme o que ele fez, conforme as suas próprias atitudes, as suas próprias obras. Então nós vemos que a Bíblia declara com todas as letras que só Deus, somente Deus é justo. Nós somos sim falhos, cheios de pecados e precisamos reconhecer os nossos erros e entendermos que a gente sofre em decorrência. Tem um texto bíblico que diz, tem um versículo na Bíblia que diz, de que se queixa o homem? Aí vem a resposta, queixe-se ele dos seus próprios pecados. Né? Terceiro subtópico do terceiro tópico, o arrependimento. Nós vemos que Deus é justo e também é misericordioso. A nossa lição diz que a retribuição ao pecador contumaz, ou seja, aquele pecador obstinado, pecador insistente, um pecador teimoso, a retribuição ao seu pecado vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Ou seja, a retribuição do pecado do povo judeu, do povo que estava obstinado, insistente no erro, insistente, teimoso no pecado, veio depois de muito tempo de apelo de Deus através do profeta Ezequiel para que eles se arrependessem. E não houvera resposta positiva do povo para tal. Então Deus quer arrependimento, porque Ele sabe que todos nós já pecamos, que todos nós temos nossos erros. Agora Ele quer primeiro que a gente reconheça, se arrependa e busque o perdão e, consequentemente, a mudança. E Ele vai tirar essa consequência de ruim nas nossas vidas e nos proporcionar a bênção e a sua graça. Então, mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, ele tem de Deus o perdão. Né? Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Se tem uma coisa que é aí uma aberração,
É a pessoa querer transferir a responsabilidade dele para outro, principalmente quando se quer transferir para Deus. Tem pessoas que dizem, tem tanto sofrimento e Deus não faz nada. Tanta coisa ruim, Deus não faz nada. O ser humano colhe consequências das suas próprias atitudes, dos seus próprios pecados. Como é que o ser humano vai querer se justificar colocando a culpa em Deus? Colocando em Deus a culpa pela consequência ruim que ele está tendo na vida. Se nós não devemos, não podemos, se a pessoa não pode colocar nem nos pais, quanto mais no Criador do universo, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano, Criador de todas as coisas, aquele que é a essência da justiça, ele é a própria justiça. A essência da justiça está em Deus, é Deus. Então a responsabilidade é de cada um. Não existe essa questão dessa fatalidade, da maldição hereditária. Isso é heresia, é um falso ensinamento. Era algo errado que aconteceu no meio do povo judeu, que acontece na vida de muitas, no posicionamento, na atitude, na visão de muitos crentes, mas que é um erro. E que nós temos que entender que sim, cada pessoa tem que tratar diretamente com Deus, será responsável pela sua própria salvação, e a responsabilidade é de cada um de nós para buscarmos a Deus, para alcançarmos a sua salvação. Deus abençoe a tua vida. Que nós continuemos aprendendo, participando da escola dominical, aprendendo na escola dominical, continuemos servindo a Deus, reconheçamos os nossos erros, peçamos perdão e peçamos a Deus misericórdia para nos ajudar, para que nós possamos deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, servir ao Senhor conforme Ele quer, e que possamos ser salvos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que cada um de nós entendamos aquilo que Deus quer de nós, que possamos aprender todos os dias e que possamos ter comunhão com Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Breve, a lição de número 8. Que nós possamos cada dia estar na escola dominical aprendendo mais e mais. A próxima lição, o bom pastor e os pastores infiéis. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.